bem-vindo a mais um episódio do nosso Mais Arc Podcast. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, dá sua curtida aí. E hoje a gente tá com a presença ilustre aqui. Mas antes, eu queria falar pra você. Se você quer patrocinar um dos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo Instagram, tá? Pode ser o Mais Arc Podcast ou BK_Studio Arquitetura, pra patrocinar um episódio com a gente aqui. Agora eu vou deixar com a minha parceira, minha parcinha aqui, para apresentar o nosso ilustre convidado do dia. A gente tá no 4º episódio, gente, com muita honra de receber ele aqui. É o Felipe Lourenço, da Clareira Arquitetura. A gente tá muito feliz. Ele tá há mais de 7 anos aí com um escritório próprio, enfim, hoje a gente tem um tema que a gente vai abordar sobre me formei agora, né, os desafios que a gente encontra logo quando a gente sai da faculdade, como foi essa vivência para ele, né, como que foi começar, então, enfim, hoje o Fê vai contar um pouquinho, ele tem treinamentos para arquitetos que falam sobre marcenaria, porque ele tem um know-how nisso aí, ele trabalhou um tempo com essa parte de marcenaria, então ele tem um treinamento para arquitetos para projetar marcenaria, um treinamento, gente, ele é fera, ele tem um treinamento também para relacionamentos, né, para lojistas, enfim, como ter esse relacionamento, né, já treinou mais de 80 colaboradores aí, enfim, gente, palmas para o Felipe Lourenço da Clareira Arquitetura. O maluco é brabo. É nada, muito obrigado, gente, muito obrigado pelo convite, vocês primeiro. Pra mim é mais do que uma honra estar aqui, principalmente porque a gente tá falando que a gente gosta, do que a gente ama, né? Então, assim, a nossa vida meio que gira em torno disso, né? Eu fico até meio assim, porque parece uma pessoa importante sendo apresentada, gente, né? Pelo amor, senão não estaria aqui com a gente. Mas eu particularmente, assim, fiquem aí, a gente vai conversar aqui bastante, assim, e caso surjam dúvidas, vão mandando tudo, depois, até próprio depois do podcast, a gente vai respondendo. Isso. O que eu costumo fazer é que, assim, às vezes, quando a gente é convidado, o pessoal manda pra gente umas perguntas que vem depois, sabe aquelas perguntas bem perdidas? Manda, a gente grava um vídeo responde, grava um stories, a gente ajuda vocês aí, com certeza. É isso. Bom, pra começar, queria que você contasse como foi a sua jornada, como você decidiu fazer arquitetura, como que foi esse início aí de carreira pra você, a faculdade, todos os perrengues que a gente passa, enfim. Conta um pouquinho aí pra gente. Foi muito fácil, nunca tive perrengue, eu acho que eu nunca tive um problema. Você sabe que, assim, essa é uma pergunta bem complexa, porque eu comecei a fazer design interiores com 15 anos. Porque eu fiz o técnico de design interiores lá na ETEC Carlos de Campos, lá no Brás. Bem, sabe o que tinha em volta da escola? Era retalho e a feirinha da madrugada. É meio que isso, assim. Então eu comecei a fazer design interiores lá. Na época eu tinha uma escolha a fazer. Ou fazia design interiores ou fazia torneiro mecânico no Senai. Aí escolheu errado. Então, assim, a grande parte da minha, assim, grande parte da minha jornada começa com esses 15, 16 anos, ainda na escola. Então, meu pai sempre incentivou a gente a trabalhar cedo, então já trabalhava na época, já comecei a fazer estágio lá no outro lado da cidade, morando na Zona Leste, indo pra Zona Oeste, trabalhar, depois estudar, então assim. Então, por isso que eu dou muito valor a essa questão de ensinar ou de ajudar quem tá saindo agora pro ramo, né? Porque a gente sabe que não é um caminho que você consegue muito bem sozinho. Então, assim, E eu não sei vocês, mas pelo menos as pessoas que têm chegado pra gente hoje, elas chegam muito, assim, independentes. Só que a gente, às vezes, tem dependência de algumas coisas, de algumas pessoas, então. Então, assim, aqui a gente vocês me convidaram, e se eu não viesse, vocês poderiam fazer sozinhos, mas seria diferente. E se eu me convidasse para um podcast, quem iria apresentar? Você entendeu? Então, assim, eu acho que rola uma dependência que é saudável e eu acho que precisa, né? Então, então lá desde essa época de Kaká, né, que a gente chamava de Carlos de Campos lá, isso virou uma tônica para mim. A gente sempre soube que era todo mundo se ajudando, todo mundo meio que se auxiliando mesmo para poder conseguir uma coisa melhor. Porque, afinal, assim, ninguém tinha um know-how ou poucos vieram de uma carreira que tinha um tio arquiteto, um pai arquiteto. Não tive na família. Não. Então, assim, pra gente, meu pai era bombeiro. Então, pra mim, arquiteto não tinha nada a ver. Nada a ver mesmo. E quando eu fui fazer decoração, então, Nossa, que é o design de interiores, né? Então, assim, decoração. E aquela pergunta, mas por que você vai fazer decoração?
Tipo, o que tem a ver você fazer decoração? Mas como que você teve isso? Vou optar por design de interiores. Você já curtia alguma coisa? Você já tinha... Então, eu sempre desenhei. Aham. Assim, não bem, mas sempre desenhei. Eu odeio desenhar gente. Sempre desenhei coisa. É igual a gente, nossas fotos de viagem não são pessoas, são coisas. É, Com certeza. É prédio, é rua, museu, a é igreja. detalhe. Museu. É tipo a igreja, é tipo assim, aquela foto gigantesca e a gente pequenininho. A gente só dá de escala humana, né? Uhum. Então, assim, como diz minha assistente, a gente tá de Calunga, né? Porque Calunga, lá no sul é Calunga, né? A gente tá de Calunga. Então, assim, eu sempre desenhei. E para mim nunca foi uma escolha difícil isso. E eu acho estranho. Até porque, assim, eu sei que não é a realidade de todo mundo. Mas eu tinha uma certeza que eu queria ser arquiteto. Não sei. Tipo assim, sempre desenhei casa, desenhei algumas coisas assim, mas fui o viciado do The Sims numa época, né? A gente. Sempre, joguei Mas muito. assim, e daí, Do os nada. clientes ainda acham que eu jogo, né? Todo Mas mundo. Acham não é. que nosso projeto é o The Sims Exato, ali, acho que é o The Sims, não é, mas assim, eu comecei nessa época desenhando mesmo, enfim, e agora eu vejo a diferença que faz, assim. Comecei assim, nunca tive muito dúvida. Eu tinha uma dúvida se seria arquiteto ou bombeiro. Mas aí eu falei, não, Bombeiro não desenha. não desenha. Aí a gente entra na faculdade achando que a gente só vai desenhar. Não. Enganou-se, né? Esquece. Balbal. Não, a gente entra na faculdade achando que vai desenhar. E sai da faculdade sem saber desenhar, né? Tipo isso. Não é uma A gente faculdade entra de na desenho. faculdade achando que a gente vai dormir. E aí É, a gente tem não dorme essa. nunca mais. Não dorme nunca São mais. 5 não anos consegue. sem dormir. Então, vocês que Exato. estão Não, pensando em fazer 5 anos sem arquitetura... dormir é uma mentira isso aí, porque até hoje eu não durmo. Mas depois que você entrou no primeiro semestre, a vida inteira você não vai dormir. Mas não é, mas vocês têm isso, assim, tipo, eu não consigo imaginar, pelo menos na época, eu falava, cara, como é que as pessoas conseguem fazer todos os trabalhos, entregar todos os trabalhos, ainda trabalhar, ainda ter família, ainda sair final de semana? É Não tipo, dá. Não sei, ainda Não nem existia. saía. Não, Nem esquece. saía, usava tempo pra dormir, dá pra dar uma cochilada aqui. Não, no final dali, não podia ter um ônibus, uma van, uma coisa, qualquer dava. lugar que dava eu dormia. Então, assim, isso foi um começo, assim, sempre foi uma coisa que eu quis fazer, assim. Mesmo que não fosse, não sabia exatamente o que seria, 12, 13 anos, ninguém sabe o que quer. uhum. Assim, hoje o jovem com 30 não sabe o que quer. Hoje não sabe. Hoje não sabe. Eu não sei. Cara, já não pega a senha, com certeza. Isso é a certeza. Mas enfim, é isso. Então, assim, a grande questão é que eu sempre tive um direcionamento pra isso, assim, sempre curti. E quando você saiu, Fê? Se formou ali, na faculdade. Aí você foi bater de frente com o mercado ali. Todo mundo já passou por isso. O que Aham. você sentiu falta? Que falou, isso aqui faltou lá no Tudo. estudo, hein? Eu não Vem sabia cá, nada. o que é exato? Você, assim, isso é um recado. Você aí, jovem padawan, você sai da faculdade sem saber nada pro mercado. Principalmente prático. Você não sabe conversar, Não sabe. conduzir uma reunião, apresentar um orçamento. Começando pelo começo, abrir uma empresa. Exato. Não, abrir uma empresa. Quando alguém fala CNPJ, pra Oi? você fala, Eu "Oi? preciso? Nossa, mas o que é esse 1000? Por que as pessoas falam 1000 contra? Olha que bobagem, né? É. Tipo assim, mas a gente não sabe nada da vida real de exercer aquilo. Por quê? Quando a gente... E isso, assim, quando eu saí do design de interiores, eu fui procurar emprego, na verdade, numa loja de móveis. Na época, uma loja de móveis soltos, uma grande loja... É engraçada essa história, porque ela deu uma reviravolta. Porque eu entrei numa loja de móveis soltos um tempo, e daí, por 2 semanas, eu levava 3h30 pra ir, 3h30 pra voltar. Nossa. É outro estado? Tipo, não, nem era. E essa que é a questão. Na época, não existia linha amarela. Olha que velho, né? Para. Sou não. Revelando a idade. E você tá... mas era bem novinho, tinha 18. E daí, assim, cara, eu levava 3h30 pra ir, 3h30 pra voltar. Daí eu falei, cara, não vai rolar. E, tipo assim, eu queria ser vendedor pra conhecer produto, conhecer as coisas, porque eu não sabia nem falar direito. Não era muito a minha coisa, tipo assim, eu não sabia, não tinha essa comunicação. É igual quando você... Isso, quando a gente tá dando os treinamentos, a gente percebe. Tem gente que, assim, não é que ela não quer, é que ela não gosta de falar mesmo. Só que, cara, se você quer abrir sua empresa, o que você mais vai ter que fazer é falar. É a parte comercial. Nossa, a parte comercial é imprescindível. Ninguém ou nenhuma empresa vive sem venda. E daí, tanto que no curso de marcenaria que a gente acabou
fazendo e vai fazer, ainda vai ter o lançamento logo mais, a gente colocou uma questão de precificação. Precificação, apresentação, reunião, apresentação de proposta. Não é não é o foco do meu curso ensinar isso. Uhum. Mas a gente percebeu que não adiantava ensinar o povo a fazer um detalhe de marcenaria Técnica, se o cara não consegue vender. Exato. Então, né? Então, assim, isso foi das coisas que daí eu comecei a fazer. E daí, nessa empresa eu fui. E daí, na época, olha que louco isso. Uma das donas lá falou assim: Felipe, toma aqui essa pilha de documento e envia pra mim. Só que você tem que enviar por fax. Oi. Nossa, 2010. Queria falar não, mas você tá velho mesmo. Não, mano, calma. Eu nunca calma. trabalhei com fax. Não, falou. Eu exato. trabalhei com fax. Sou novo. Eu trabalhei com fax. Não, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Sabe o que aconteceu? Ela, tipo, na época, eu falei, ui, como é que se envia um fax, cara? Eu nunca tinha visto uma máquina de fax. Exatamente, tipo, o pessoal já começava a falar em Revit e essa mulher tá falando em fax. É muito louco. Então, assim, qual que era a minha função na empresa? Olha isso. Em vez de eu ir para as vendas, me mandaram para um depósito. Qual que é a minha função naquela loja, naquela empresa? Era ligar para as empresas que a gente comprava material e falar qual que é a previsão de entrega. Daí eu anotava a previsão de entrega. Gente. Essa era a minha função. Tipo assim, uma coisa que alguém, tipo, num sistema, alguém simplesmente colocaria, tipo, tal data, 30 dias úteis, chegava a data. O pessoal era atrasado A na minha tecnologia. função era ser um sistema. Era ser um ERP, né? Um sistema, tipo, de controle. Muito louco isso. E daí eu falei, cara, não vai rolar. Daí quando ela falou pra mim, manda esse fax, era uma pilha assim, ó. E não sei se a pessoa entende a tecnologia fax, né? Vamos explicar a tecnologia. Ligar lá, Como é que tem que sinal. ligar? Manda sinal. Minha Daí avó o cara me mandava. contou Né, como é que só, pode funcionava. contar. Exato. Eu, particularmente, tô contando essa história, mas a história é do meu pai, tá? Então, assim, não foi eu. E você sabe o que acontece? Quando ela falou isso, cara, eu peguei o telefone e falei, me passa o sinal. Daí passou o sinal, daí você mandava o negócio. Chegou. Exato. Ah, cortou. Então me passa o sinal de novo. Daí começava a fazer outra folha. Eu tinha E, tipo 50 assim, folhas. tipo isso, era uma pilha. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu vou embora. Larguei e falei, dona fulana, obrigado, eu tô indo embora. Eu não vou. Mas você ficou quanto tempo? Era 10 para 6 da tarde, Você assim. ficou quanto tempo? Um dia só. 2 semanas. 2 semanas. Só que assim, ela foi no final dessas 2 semanas que foi a gota d'água, porque ela me mandou fax. Eu já ficava ligando o dia inteiro pras empresas pra perguntar qual que era a previsão de entrega. E sabe o que é mais louco? Nas empresas tinha uma pessoa só pra passar a previsão de entrega. O Felipe era o telemarketing. Olha que né? atraso de Zero geral. tecnologia. Não, zero. Tinha um cara no escritório que tinha computador. Meu Deus. Então assim, só que aí tem um paralelo com isso, é o seguinte. Hoje, tem muita gente também atrasada em tecnologia em pleno 2024. É. Então, assim, isso é uma coisa... as novas tecnologias de marcenaria, por exemplo, que é o que a gente fala no curso. Tem gente que não conhece, por exemplo, acessório, fornecedor, como é que instala, como é que faz, como é que... Esse monte de coisa. E daí, assim, os escritórios acabam ficando menos... qual é o nome? Produtivos, Menos né? produtivos, exato. Produtivos. Então, assim, isso foi uma coisa que eu comecei a ver desde sempre. Então, o meu sofrimento pra mandar esse fax foi uma coisa que eu falei, cara, eu tenho que estar sempre avante, porque quando eu pegar alguém que quer me mandar um fax, eu vou falar pra eles, infelizmente, Amigo. o fax parou de funcionar. Coloca no currículo. Ninguém- Não manda o fax. Exato. Então, assim, cara, tá super avançado, super antenado com a tecnologia, mas hoje a gente vive uma inversão. Porque hoje a galera sabe muito de tecnologia e pouco de relacionamento. As pessoas cada vez falam menos, né? Cada vez mais se digita mais, assim, você tá digitando mais e falando menos. Então essa foi uma pegada que a gente implementou sempre. Então daí eu falei, cara, eu tenho que sair daqui. Daí saí de lá, tipo, 2 semanas depois eu fui chamado pra trabalhar numa loja pra vendas. Aí sim, daí nessa empresa eu fiquei 7 anos. 7 ou 8 anos, mais ou menos, assim. Eu fui desde vendedor, consultor, pessoal que faz projeto executivo, fui para a parte de compras, fui visitar a parte de montagem. Então, assim, eu conheci a empresa por um todo. Tanto que parte do funcionamento da minha empresa hoje, eu coloco Boa igualzinho eu A fazia na gestão. época.
A gestão. Então, assim, toda experiência que eu tive, eu peguei alguma coisa pra colocar na minha empresa hoje. Agora, minha pergunta pra você é a seguinte: como é que o jovem saído da faculdade quer abrir um escritório se ele não manja nada? Não seja igual eu. Porque eu saí da faculdade, eu falei, cara, eu vou abrir meu Você escritório. estagiou, Fê? Estagiei nada. Estágio. Sabe por que eu não estagiei? Porque eu ganhava muito melhor na empresa. Tipo assim, eu ganhava 7, 8 vezes mais do que pagavam pra um E se estagiário. você estagia, eu não pago faculdade. Exato. E quem pagava a minha faculdade era eu. Faculdade, comidinha, lanchinho. Eu acho que quem tá nessa parte de... Exato, assim. Esse é o maior desafio, assim, eu acho, né, para os estudantes hoje em dia de arquitetura e design de interiores, porque os escritórios acabam pagando muito pouco, né, e é um curso caro, né? A gente pode se dizer que é um curso muito caro. Até material, enfim, tudo que exige você ter para cursar arquitetura. Exato. Né? Não é baratinho. Pra gente montar uma maquete, uma arvorezinha daquela era um absurdo. Nossa, pra você plotar o projeto é absurdo. comprar não é uma faculdade barata. Então, assim, os escritórios hoje em dia não pagam o não que... custeiam isso. Então, geralmente, assim, as pessoas não conseguem estagiar, né, fazendo o curso, porque geralmente, às vezes, acaba encontrando um outro trabalho CLT até mesmo, que compensa muito mais. Com certeza. Do que realmente, assim. Acho que esse então, assim, é um dos maiores desafios. É, mesmo, um grande né? desafio, porque você tem que conciliar, e isso é parte da vida adulta, né? Conciliar o que você ganha com o que você gasta. Então, isso para escritório funciona, para sua casa tem que funcionar, para tudo tem que funcionar. E daí, o que eu fazia? Cara, eu tinha comissão de venda, eu era vendedor. E era um vendedor ruim, não era um vendedor bom, não. Mas eu ganhava muito mais do que se eu fosse um estagiário. E daí eu ia sair da empresa, olha só, ia sair da empresa para poder efetivamente ganhar menos e não conseguir nem... E tipo, como é que eu ia fazer pra... Meu sonho era o seguinte, eu formei arquitetura, no máximo um ano depois, o escritório aberto. Nesse caso... Não, eu fiz isso. Eu quebrei 2 vezes. Porque eu acho assim... Você não na idade tem que eu tenho know-how, hoje, 25 anos... Só que não. É uma coisa que, assim... Hoje a gente vê, e realmente é uma coisa que eu escutava, e a gente não acredita, mas o arquiteto, ele amadurece depois de mais velho. Ah, não, com certeza. Então, você se forma ali, aí eu falar pra você tem que ter no mínimo ali uns 4 anos trabalhando na ripa ali, pra você falar, hoje eu entendo aqui. Hoje assim, eu comecei a entender. Eu vou te falar que assim, hoje tem coisa, eu tô com quase 8 anos de escritório. Hoje tem coisa que a gente ainda se pega. Eu conversando com a minha arquiteta que a gente tem no escritório, eu falo pra ela, a gente precisa melhorar essa comunicação. Precisa melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar... Nunca para de melhorar. Nunca. Só que, e daí uma coisa que uma professora uma vez na faculdade falou pra mim assim, o prêmio Jovens Arquitetos é até 40 anos. O prêmio Jovens Arquitetos é até 40 anos. Nossa. Por que você quer sair da faculdade e ser o... A gente é jovem. É lógico que nós somos jovens. E daí, assim, a grande questão é essa. Tipo assim, os caras querem sair da faculdade e já rumo ao estrelato. Tem como. Não é. Então não tem, não é A assim. Hadid tinha uns 90 anos quando fazia as coisas bonitas lá. Então, é Os isso. Carnemar, você só é arquiteto velhinho. Pra alguém confiar nessa mulher, no que ela fazia, Nossa, pra alguém confiar nesse muitos cara, anos. tipo assim, pra ele encontrar um engenheiro de confiança. Você sabe que eu acho que é o Patrick Schumacher, que é o engenheiro da Zara. O que acontecia? Ela desenhava e ele fazia acontecer. Daí sai com aquele... o cara sai da faculdade com aquele monte... com o Instagram na cabeça. Véio. Tipo assim, aquela rixa entre engenheiro e arquiteto. Daí mal ele sabe que a vida dele vai estar cercado de muito engenheiro, cercado de muito arquiteto. Ô Fê, você falou que no começo você saiu da faculdade e já abriu o escritório. 6 meses depois. Conta pra gente um pouco dos perrengues que você encontrou nesse início dessa caminhada aí. Como é que foi assim, isso? Foi uma loucura, porque eu saí... A primeira coisa que você sai... Assim, eu saí da empresa que eu ganhava... Assim, o que eu fiz? Eu baixei todos os meus custos pra... Assim, eu morava sozinho na época, enfim. E daí eu baixei todos os meus custos. Todos. Então, assim, eu sabia que eu tinha um custo mínimo... Tipo assim, o máximo da minha vida tem que ser isso, porque senão eu não tenho dinheiro pra pagar. Não tem dinheiro pra pagar, não tem dinheiro pra comer, não tem dinheiro pra nada. Ok. Então, assim, quando eu saí, a maior dificuldade que eu tive foi achar cliente. O básico.
Que acontece hoje. Porque como é que você vai ter cliente todo o tempo? A grande questão é o seguinte. Eu tinha quando eu saí, o dono da empresa, eu falei pra ele, quero fazer showroom seu. Daí, tipo assim, eu cobrei 20 mil reais por um showroom e ele queria me pagar 5. Eu, recém-formado, o que eu fiz? Aceitei, óbvio. Passa isso. É ótimo, ele passa. Então, assim, eu fiz 3 showrooms. Sou muito grato por isso. Mas foram 3, por exemplo, 3 showrooms em que eu fiz, tipo assim, juntando todos, dava quase 1.000 metros quadrados de showroom. Nossa, imagina hoje um projeto disso aí. Quase 1.000 metros quadrados de showroom. Então, assim, eu fiz, assim, modéstia à parte, eu fiz tão bem aquilo, aquele showroom durou por 5 anos, assim. E na época, pouco se usava metalon, por exemplo. Eu fui um dos primeiros na loja, nessa loja de planejados, eu fui um dos primeiros a usar metalon. Tanto que ele falou, o que é isso, cara? Ninguém usa isso. Ainda. É. Um visionário. Um aí. visionário. Mas não é, mas tipo assim, naquela época eu via muita referência externa. Então eu tinha muita coisa. Mas, cara, como é que você ia replicar aquilo? Você não tinha fornecedor. Isso é 2016. E a gente tá falando de muito tempo atrás. Mas assim, você não tinha fornecedor confiável pra isso. Você não tinha mão de obra confiável pra isso. Então, assim, além de não ter cliente, eu não tinha mão de obra pra atender o cliente. Faltava um pouco network, faltava... Não, faltava tudo. Faltava tudo. Tipo assim, você não tinha network, não sabia conversar direito. Como é que eu conduziria uma negociação, por exemplo? O que eu aprendi de negociação foi na loja. Então, a loja me ajudou muito a ter, assim, desenvoltura com o cliente, conversar, falar. Hoje, pelos cotovelos, né? Mas na época, assim, argumento de venda. O cliente diz não, como é que eu retruco isso para esse cliente? Reverto pro sim, talvez. Como é que eu reverto? Como é que eu ajusto a proposta pro cliente sem que eu perca dinheiro? Porque, querendo ou não, toda vez que a gente tem uma proposta e o cliente dá uma contraproposta, eu preciso pensar o que eu tenho que fazer, se dá para fazer com aquele dinheiro, se dá para fazer com aquele tempo. E assim, isso foi uma das coisas que mais me complicou, porque eu não tinha cliente. Eu tinha esse cliente. Daí no dia 31 de dezembro ele me demitiu. Tipo assim, eu comecei em junho, julho, dava a primeira obra pronta, segunda loja pronta, só parte de imóveis e tal. Terceira obra no final ele falou, cara, não dá, não quero mais. Tipo assim, me demitiu. Começou no novo Vida Nova. Tipo, ano novo, vida nova, e eu tava em viagem, e daí, tipo, ele mandou um e-mail, estamos encerrando o contrato, tal. Você entendeu? Então, assim, como é que eu lido com isso? O primeiro seu cliente... escritório nesse início tava Não. só com... Só tinha Só esse. esse. Uhum. Assim, como é que eu lido com esse cliente se ele me demitiu? Isso é outra coisa que, cara, ninguém tá pronto pra ser demitido por um cliente. Hoje não. Hoje a gente tá pronto pra ser demitido e pra demitir. Com Com certeza. certeza. Sim. A nossa dinâmica hoje é diferente. Hoje a gente demite o cliente que, assim, que não faz sentido, que, assim, que dá muito problema, que a gente... Hoje, se eu sentir que o cliente não tem alinhamento com a proposta do escritório, graças a Deus, eu posso não pegar. Uhum. Não é? Sim. Porque assim, se ele vai dar mais Que é problema... o que não acontece no começo, né? Não, No começo a gente vai agarrando tudo que vai maravilha. aparecer. No começo você agarra tudo. Você agarra desde banheiro... Só um banheiro, só um ambiente. Tipo assim, você Até agarra... a churrasqueira do primo você Churrasque... faz. faz. Você Famílias. As famílias ajudam muito nesse início, gente. Então, você sabe, assim, eu nunca tive ajuda da família. Nunca tive um banheiro feito pela família, você acredita? E tipo assim, todo mundo fala, a família ajuda muito. Mas No dica meu eles caso- pedem de Não, monte. dica Me ajuda aqui, ó. Só não segue. eles ajudam. Mas pede. Eles pedem muita ajuda, isso é muito louco, né? E, tipo assim, não é uma coisa que você consegue administrar no começo. Porque no começo você tem um título, arquiteto. Fala, nossa, que chique arquiteto, e mal sabe que você tem 2,35 na conta. Nossa, paga nem o arquiteto. ônibus. Não paga. Você, assim, Aí você chega pensa, suado como é que no eu- evento e fala, não, é que eu uso sustentabilidade, gás carbônico. tô produzindo, tipo, tô com essa roupa da Insider, né? Tô com essa roupa da Outsider aqui. Porque é isso, cara, você não tem nada no começo. E você não conhece arquiteto. Daí você chega na loja com aquela cara de estudante, porque estudante... Tem cara de estudante. Você consegue reparar na
cara da pessoa, na face dela que ela é estudante. O menino tá perdido. O que o menino tá falando? Tá perdido? É, tipo isso, aquela roupa meio que a pessoa quer se sentir chique, sabe? Daí aquele monte de roupa pra ser chique. É quando começa a ficar velho arquiteto, Você vai- camisa preta, branca, calça tênis Coisa de obra. preta, branca, cinza, o tênis já é sujo, você tem De dois obra. tênis, um de obra e um de evento. Exatamente. Os dois estão no E às carro. vezes você vai com, É. às vezes você vai com o evento na obra e da obra no evento. Você sabe que eu tive uma. E é por isso que eu tava falando da questão do início, né? A gente teve. Eu fiz o estúdio do Arthur Petri, que é um podcast grande. O Arthur, por exemplo, ele era do Flow. E depois do Flow, ele saiu de lá, enfim, por uma série de questões naquela época do Monark ainda. E daí, quando ele saiu de lá, ele. Cara, eu ouço esse cara desde 2017. Ele tem um podcast desde 2012. Quando nem era moda ter podcast ainda. É só áudio. E daí ele falou: cara, a gente precisa fazer um estúdio. Sempre foi o sonho dele. A gente um dia vai ter nossa rádio, nosso estúdio, não sei o que. Sempre foi o sonho desse cara. Eu ouvindo. E daí um dia, isso, assim, já agora, né? Com captação. A gente faz uma captação remota. A gente faz uma captação por Google, faz por Facebook. Se você achar que vai viver de indicação, você vai empobrecer. Você vai quebrar. Esse é um aviso pra você. Olha aqui nos meus olhos. Não faça isso. Porque sabe o que acontece? E daí esse cara um dia chegou no meu... Depois a gente fala um pouco dessa captação, enfim. Mas esse cara... chegou a namorada dele. E falou: oi, a gente queria fazer... A gente tá mudando pra um apartamento novo, a gente queria fazer a reforma de lá. Quando eu ouvi a voz dela, eu falei: cara, eu conheço essa voz. E olha só como é assim, é legal estar antenado nisso, né? Eu falei: cara, eu conheço essa voz de algum lugar. Quando ela mostrou a foto, eu falei: é a fulana. Não, é a Bia, né? Que é assim, na época ela ainda usava um pseudônimo no podcast. Então, assim, não dava pra saber exatamente que era ela aparecia pouco. Daí, uma vez que ela apareceu, eu vi a foto, eu ouvi a voz, eu falei: é ela. Daí eu falei: você é namorado do Arthur, tá, não sei o que. Ela falou: não sei o que, não conhece e tal. Porque ela acha que ninguém conhece. Mas, tipo, é um podcast dele, tem uma deriva, tem 600 mil inscritos no YouTube. Então, assim, tipo, mas, nossa, você conhece a gente? Tipo, oi? Como não? assim? Como não? Mas, tipo assim, assim, eles têm um trabalho incrível. E daí, eu preciso lembrar porque eu tô contando essa história, hein? Vocês me ajudam. Porque daí a gente... E daí... Problemas de Exato. arquiteto, isso aí. E daí, viu, como é que gente? você lida com essa situação, as situações com esse cara? Tipo, eu tava na obra dele, e daí a gente fazendo a obra, a gente fez a reforma do estúdio dele em 4 dias. 4 noites, na verdade. E daí, falando dessa questão de roupa. Eu dormi no estúdio, foi por isso que eu comecei a história. Eu dormi no estúdio dele em cima de um salva-piso. O que eu fiz? Olha, dica pra você, arquiteto novo de obra aí, que precisa dormir na obra. Salva-piso é bom. O salva-piso é top. Eu desenrolei o salva-piso, daí ficou aquele parte Aquela do chão camada, e o né, que redondinho tem, aqui. E o redondinho ali. Travesseiro. Redondinho é o travesseiro, o resto é cama. É, colchão. Então, assim, e daí eu saí de lá, na época, daí tava vindo pra São Paulo o Thiago Herrera, que é um arquiteto amigo meu do Rio. E daí, daí tinha um evento 8h30 da manhã, no outro dia. Eu falei: gente, não vai dar. Eu não vou sair daqui de madrugada, ir pra minha casa, dormir e acordar. Tipo, dormir 1 hora, acordar e pegar a trânsito. Falei: não, tô aqui perto, vou dormir na obra. E daí, cara, então assim, eu tinha que ter uma roupa, era uma roupa da obra, e daí essa mesma roupa trocou um tênis, jogou uma água na casa, evento. É isso, assim, você não tem... Depois, daí você perde essa cara de estudante, porque, cara, você fala assim: meu, eu preciso ser prático. Eu não posso chegar na loja, mesmo que... Lógico, você não vai chegar destruído. Mas vários amigos nossos chegam algumas vezes em evento roupa de academia, porque ele tá perto. Ele fala assim: cara, eu não podia deixar de prestigiar. Por quê? São mais importantes as pessoas que você tá indo prestigiar do que efetivamente a sua roupa, o seu... né? Lógico, você tem que cuidar da sua imagem. Mas nessa carreira minha, assim, eu tô 14 anos no ramo. Nessa minha carreira, vamos dizer assim, as pessoas foram sempre mais importantes. E daí, assim, muitas delas pouco olhavam pra minha roupa. Pouco notavam o jeito que eu tava. Apesar de eu estar sempre tentando me cuidar, sempre tentando ter a melhor apresentação possível,
poucas delas um dia olharam assim, falaram, não, vou ser seu parceiro por causa da sua roupa, ou por causa do seu... Não. É isso, quando a gente se encontrou, deu match. A gente falou, cara, gosto dele, eu gosto dele. Mas a gente tem muito esse perfil, né, Fê? A gente geralmente ia em alguns eventos e tal. E aí a gente sempre se identificava com a galera que, tipo, era gente da gente mesmo, assim, sabe? Tipo, Pessoal do fundão. E a gente brinca né? que era o pessoal do fundão da faculdade. E, tipo assim, e a gente conversando, a gente ainda tem alguns contatos com algumas pessoas da faculdade que até hoje, a gente se formou em 2017, e que até hoje tem dificuldade de trabalhar na área, sabe? Tipo, não conseguiram se achar ainda, não conseguem tocar um escritório sozinha, não conseguem fazer a captação do cliente e tal. E a gente olha, assim, pra gente e fala, cara, que legal, porque, assim, até a professora, a gente entrevistou aqui também no podcast. Sim, foi uma De professora. inteligência Foi artificial. uma professora de uma matéria só, mas eu lembro ela foi. dela. Eu vi que você Ela é comentou boa, ela é lá. boa. Mas assim, muitos não conseguiram entrar Não. no mercado mesmo e seguir, sabe? Porque realmente é muito difícil, não é fácil você começar. Porque assim, na faculdade você aprende a projetar, mas você não aprende a ser empresário, você não Não. aprende do marketing, você não aprende a fazer o comercial, né? O financeiro da sua empresa. Tanto que tem muitos arquitetos, e eu no início fiz isso, né? Quando eu comecei ainda sozinha, depois o Fê entrou e tal, mas quando eu comecei sozinha ali, eu falei, meu, ferrou, porque eu não tenho know-how em empreender, eu não sei tocar uma empresa, eu não Não. fiz administração, eu fiz arquitetura, Aprendi na dor. entendeu? Eu aprendi na dor. É exato, é o que eu tô falando. Assim, quando então, quando eu assim, comecei, eu quebrei 2 vezes. não vai ser fácil, gente. Não, você sabe o que acontece? Eu quebrei 2 vezes de chorar na mesa da minha namorada na época. Eu falei, cara, Chorar eu no vou ter que... salva-piso. Não, vou te falar. Assim, eu vou te falar, eu falei pra ela assim, eu voltei, ó, eu quebrei num nível que eu voltei, eu trabalhei com telemarketing com 15 anos, na Sabesp na época. E daí, essa é a mesma coisa que eu falei, que eu atravessava a cidade, Uhum. enfim. Com 19, 20, daí tava trabalhando lá, em 2019, 18, 19, eu quebrei no nível que eu voltei pro telemarketing. Você tem noção que eu tenho 8 anos Você de quer até empresa? desistir, né? Não, literalmente. E você sabe que assim, eu voltei pro telemarketing de madrugada, porque eu falei, cara, eu vou de madrugada porque tem um adicionalzinho e eu consigo de dia tentar cliente. Olha isso. E daí, sai o jovem gafanhoto lá da faculdade e você sai assim, não, pra mim vai ser Tô diferente. preparado. Cara, você não está preparado. Já manda as casas de Cuidado. 300 metros aí Vem, que eu sei. eu quero só cliente rico, eu quero só o cliente must. Calma. Cara, vai devagar, velho. Vai, Devagar. planeja. Como é que você atende um cliente? Tá mapeado como é que você faz isso? Se eu precisar, por exemplo, se eu precisar que alguém atenda um cliente pra mim, eu tenho pra pessoa um checklist pra saber script, tudo né? que ela tem que fazer. É. Mas assim, como é que você faz isso em um mês de escritório? Você não Não faz. tem noção. Você não tem cliente. Várias cabeçadas. Não é? Apanhar, vai apanhar. Então, você vai apanhar. Só que daí, e é isso que a gente bate bastante. Você não tá pronto pra isso, por quê? Porque você não se dispõe a isso, cara. Sabe como é que eu aprendi a fazer obra? Com o pessoal da Legos. O que eu fazia? Eu saí, liguei pra Kathleen e falei, Kathleen, eu quero aprender com a sua engenheira como é que ela toca a obra. Eu posso passar obra de graça? Só pra olhar ela trabalhando. Daí corta pra eu na obra limpando o chão de cliente, tirando mancha. Por quê? Porque eu falei, cara, eu preciso ajudar elas pra elas poderem ver valor em mim e ela me ensinar as coisas. Então, o que eu fiz? Eu aprendi obra indo pra obra. E assim, na faixa, meu. Meu estágio, na faixa. Uhum. E tinha dinheiro? Não, meu. Ó, quebrado. Mas é isso que às vezes o novato de ramo, ele quer só o glamour da profissão. E, cara, a gente sabe que o glamour, às vezes, é uma quinta-feira no mês. Uma no mês. Né? Não é? Tipo assim, quando a gente é convidado, a gente tava falando de evento, a gente é convidado pra evento e a gente se vê, às vezes, nos eventos. Ali é o nosso glamour. É. Às vezes, quando a gente é convidado pra um podcast desse, por exemplo, aqui é o nosso glamour. Mas E o resto? O resto é conta pra pagar, fornecedor pra pagar, administração de negócio pra fazer, taxa, imposto. Meu, é só calafrio. Tristeza, Mas, Exato. que eu E a vejo, gente assim, sempre hoje, fala, né? Eu acho que um toque assim, ó. Gente, presta atenção, isso aqui é importante demais. O pessoal faz lá. Faculdade de Arquitetura. Ele faz os trabalhos.
Só que o cara não tá se empenhando na vida do arquiteto, do que é ser arquiteto ali. Uhum. Exemplo, o cara tá no 4º ano de arquitetura, não tem um portfólio. Mas isso é mentira. Verdade. A gente vai entrevistar a pessoa, o que sabe fazer? Ah, não, eu sei mexer em Sketch, eu sei mexer no Revit. Ah, não, beleza, deixa eu ver o que você tem. Ah, eu não tenho portfólio. Erro número 1. Cara, não tem portfólio, você não vai conseguir trabalho bom em lugar nenhum. A não ser um trabalho que alguém... Ah, cheguei, vamos trabalhar aqui, mas o cara não te pede experiência, você vai passar fax. Entendeu? Porque é um trabalho sério mesmo. Uma empresa boa que você pega de arquitetura, você vai pegar e o cara vai falar, deixa eu ver seu portfólio. Ah, você sabe fazer. Ah, você não sabe e tá fora, assim que a gente começa. E o pessoal não tem portfólio. Isso é um erro número 1. Portfólio é uma questão. E você sabe que assim, portfólio. Como é que eu vou criar portfólio se eu não tenho cliente? Sozinho, cabeça. Cara, você tem. Todo dia te entrega uma planta no semáforo. Desenvolve. Um imóvel novo. Desenvolve. Ou mesmo, tipo, para da arquitetura. Meu, fazer uma biblioteca, mas faz de verdade, não faz pra Faz bem. entregar. Não faz. Isso sim. Tem gente se formando. Eu lembro de uma aula, e assim, isso aqui é mais nerd possível que isso não existe. Lembro de aula de história da arte. Eu tive pelo menos uns 6 anos de história da arte aí, contando os 2 cursos, né? Então, o que me incomoda hoje é quando o cara sai, o cara reclama que alguém fala criado mudo. Sendo que ele não sabe a história. Isso me incomoda. Ele é mais preocupado com isso Do que conhecer. do que com conhecer mesmo. do que conhecimento efetivo da coisa. Uhum. Ele é mais preocupado com a pauta dele do que com ele ser um arquiteto que entrega. Porque acontece, como é que funciona um projeto de arquitetura? Tira o romance, ele é contratação, projeto, entrega, execução. Se você não for bom nesses 4 itens, você pode ser lindo, você pode ser O bem arrumado. Você pode ser o beautiful people da coisa. Você não vai conseguir. Então, assim, mostra que você consegue entregar. É isso aí, o portfólio. Assim, você não precisa... Ah, não tem um cliente. Cara, começa mostrando que você sabe fazer. Você sabe fazer. Porque daí você vai estar... E vem humilde. E tem que valorizar o profissional certo. Você tá ali. Meu, você fez uma maquete legal? Guarda um dinheiro ali. Paga um cara profissional. Pra você ter a imagem no seu Instagram boa. Um 3D bom. Que isso vai atrair o cliente. Essas coisas de SketchUp aí, ó. Meu, furado. O cara vai olhar lá e falar... Aí vai pegar outro arquiteto e falar, nossa, o render do cara. Sabe o que é engraçado? A gente fez um podcast falando de inteligência artificial e hoje tem muita coisa que a gente consegue acessar, até o estudante mesmo, de formas até gratuitas. Não, Gratuito. totalmente. Cara, vídeo no YouTube explicando como que faz, não sei o quê, sabe? Tipo, você fala, meu, como que não... Né? Como que não tem esse interesse de querer... Assim, sim, você então, não tem... assim, O cara... se você não for uma pessoa que vai atrás, que quer formar, entendeu? Que não tem... Cara, quando você começar a empreender ou sair da faculdade, você só vai ser mais um ali no meio. Requisito sabe? número 1 pra você ter uma empresa, um negócio. Cara, se você abrir uma barraca de vender doce, primeiro requisito que você vai ter que ter: curiosidade. Vai ter que entender daquilo. Você vai ter que ter curiosidade pra saber como é que aquela bala é pra você poder vender ela melhor. Exato. Cara, Por que o meu concorrente vende melhor que eu? por que ele vende mais? Porque eu também faço bala. Por que meu cliente escolheu a bala dele e não a minha? Engraçado Posso- que assim, uma vez, desculpa, Fê, Não, uma vez a desculpa, gente fez, a gente fez Conversa. logo quando eu comecei o escritório, a gente faz alguns cursos, porque assim, eu não sabia empreender, eu sabia projetar arquitetura, e assim, minha área era muito do que eu estagiei como estudante, era interiores. Então assim, da minha perspectiva, eu sabia fazer interiores. Quando eu falei, vou abrir o escritório, eu não tinha know-how de outras coisas, como a gente falou aqui, de gestão e tal. Fiz alguns cursos e tal, e foi legal que em um dos eventos eu participei de um evento que falava sobre comportamento humano. E eu falei, cara, às vezes a pessoa acha que ela se formou na faculdade, ela sabe tudo. Mas na hora que ela vai abrir empresa, se você não entender até o comportamento humano e qual que é o perfil do seu cliente para você vender o seu projeto, Então, assim, às vezes é um assunto completamente aleatório da arquitetura e do design de interiores que você precisa ter o conhecimento para trazer isso para você. Com certeza. Então, nesse evento, eles falaram muito sobre o comportamento humano, os perfis de pessoas, o colérico, o sanguíneo, enfim, que faz com que a gente, na hora de negociar com o cliente, de trazer esse cliente para o escritório, a gente consiga identificar
qual que é o perfil desse cliente, levar para ele aquilo que ele quer ouvir, o que ele quer, entendeu? Exatamente. Então, assim, é um curso que às vezes a pessoa tá lá na faculdade e tal, ela acha que ela só precisa saber de arquitetura, design. E, cara, tem outras coisas que você precisa se aprofundar para você levar isso para sua profissão e para Exato. sua, entendeu? Assim, os escritórios hoje estão muito cheios de belos projetistas. Cara, você é excelente projetista. Mas o que você vai fazer? Você vai trabalhar para um vendedor. Ah, Você vai trabalhar para um cara que tá vendendo, ele tá à frente do negócio, ele conhece gente. É. O que é conhecer gente? Sabe o que é? Essa conversa nossa aqui, ela não acontece só aqui. A gente em evento vive batendo papo. Por quê? Porque a gente quer realmente conhecer um pouco do outro. Agora, o nosso desinteresse, o desinteresse dessa geração é tão grande. E isso eu tô falando independente da idade. Sim. O pessoal hoje quer trabalhar no que ele quer. Ele quer, não quer, ele Você quer, fala, ó, mas você vai assim, começar aqui, fazer você não tem experiência, jogar você no CAD aqui, você vai aprender a detalhar pra você entender como é que... sim. Mas eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer sketch. Aí você fala, mas quer começar já no... Exato. Assim, primeiro, quando você faz estágio é pra aprender, ok. Até quando você se forma pra aprender. Exato. Mas quando você pega alguém pra trabalhar, eu não quero saber se ele vai aprender. Eu sou um cara que gosta de comprar as pessoas na planta. É. Eu pego o cara que às vezes ele não sabe muita coisa, eu pago o curso pra esse cara. Eu já cheguei a pagar cursos de 3, 4 mil reais pra arquiteto meu. A gente faz isso aí também. É. Só que às vezes eu acho que falta assim, você é recém-formado ou você tá lá no estágio. Meu, o arquiteto falou pra você, plota pra mim a planta aqui. Ou dá uma cota. Putz, eu não sei fazer isso aqui. Aí você vai falar pro técnico, pô, não sei. Beleza, eu vou te ensinar aqui. Pô, mas tira um tempo da sua vida, chega em casa e você fala, meu, preciso aprender como é que faz isso. Eu não sei plotar. Deixa eu ver um vídeo ali. Exatamente. Aí o pessoal fala, não, eu tenho que trabalhar na hora do meu trabalho. Mas isso é experiência pra você. Exato. É. Ontem eu não sabia plotar. Pô, vi um vídeo no YouTube ontem, já sei Mas plotar. você sabe que com o tempo, e assim, se isso for o seu desejo, óbvio, se você quiser ter o seu escritório, com o tempo, você não vai mais saber plotar. Não vai. Porque você não vai mais fazer isso. Não vai mais Não. Você fazer. não vai conseguir fazer projeto. Ah. Sabe o que você vai fazer de projeto? Você vai fazer, cara, isso aqui fica assim, tal, próximo. É. Isso vira uma esteira. Porque você tem que ter um arquiteto ali, você vai ter um assistente, alguém que vai desenvolver aquilo que você começou a criar. Daí você vai revisando e você vai virando literalmente um supervisor. E, cara, hoje eu não tenho tanto contato com um projeto de arquitetura. Uhum. Tanto que hoje, quando a gente olha os croquis dos grandes arquitetos, você acha que um Richard Meier vai projetar uma casa, ele vai desenhar um rabisco, vai dizer, eu quero isso aqui, eu quero essa solução aqui, e quem vai desenvolver? É. Não é mais ele. Então, por quê? Porque ele tem que cuidar de aparecer, ele tem que cuidar de vender, tem que cuidar de marketing, tem que cuidar de O tudo. network. Exato, ele precisa sair, ele precisa vender, precisa fazer aquilo ser rentável. Porque senão ele não vai pagar salário. Exato. Então, muito isso é uma... Daí, Acaba assim, saindo do operacional. você sai do operacional e vai pro gestor mesmo. E daí, o que é a questão? Daí você tem que liberar um pouco do artista, porque quando a gente sai da faculdade, a gente é artista. A gente é super artista. Eu sei fazer um 3D maravilhoso. Eu baixei a qualidade do meu 3D para o meu cliente pensando no meu fluxo de trabalho. Ou seja, hoje eu apresento um 3D durante o projeto menos detalhado, menos bonito, Uhum. porque pro meu fluxo de trabalho funciona melhor. Agora, quando eu quero apresentar um 3D numa rede social, uma coisa assim, aí sim eu vou caprichar numa coisa maior. Ou entregar final, ok. Mas durante o processo de projeto, o cara quer fazer um 3D maravilhoso. Daí o cliente fala assim, não gostei disso, muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Olha o tempo de trabalho que você perdeu. Assim, Então, eu vejo isso... duas perspectivas também. Uhum. Eu vejo o lado de quando você acaba também apresentando, talvez, assim, conversando, né? Nesse bate-papo que a gente tem, nos eventos e tal. Quando você acaba apresentando para um cliente um 3D super mega power renderizado lá, também tem muito. Eu vejo isso também até por experiência própria. É muito difícil do cliente pedir alteração. Quando tá
Você tem tido essa experiência? Tenho. A gente então, trabalhar nesse fluxo. Trabalha no macro, tipo. Exato. No nosso final, o nosso final ele é perfeito. Porque o cliente aprova o projeto antes do executivo pelo 3D. Aham. Então, assim, A gente tem que faz ser uma isso. qualidade espetacular. Agora, durante os nossos projetos, nós vamos mostrando para o cliente pequenos avanços. Aham. E esses pequenos avanços não são com 3D, tipo, top. Aham. Por quê? Porque daí o cara vai perder. Vamos lá. Se cada etapa eu perder 2, 3 horas renderizando 2, 3, 4 imagens, olha o tempo que eu tô perdendo no escritório. Eu tô perdendo 16 horas por mês, vamos dizer assim, Aham. se eu tiver 4 reuniões com o cliente, para poder renderizar um apartamento. Daí eu tô com 8 apartamentos, o que eu faço com o meu horário? Eu não tenho máquina porque tá renderizando. Aham. Então, esse é o tipo de coisa que são decisões de empresa. Não a decisão eu do acho que artista. Porque pro isso. artista, o artista sofre. Aham, sim. Por que a gente sofre? Porque a gente quer entregar aquele projeto. A gente teve essa experiência. must, A gente assim. apresentou um projeto para um cliente recente com as imagens já super renderizadas. Sim. Cara, a gente não teve uma alteração. Eu quero exatamente como tá assim, até o vaso de flor que você colocou na recepção. Não, isso acontece. Eu acho que Isso é bom, tem cliente, é cliente, isso. tem Então, cliente assim, o que que eu economizei de energia. Não, tipo, exato, é entendeu? isso. Então, É que eu compensou, acho que, sabe? assim, você Não, mas tem que eu concordo exatamente com você. tem que saber ler É o cliente. a mesma coisa que a gente tá Exato. falando. Quando você pega um cliente, você fala, acho que ele é um pouco confuso. Ele pede muita alteração, não tem muita certeza do que ele quer. Aí, beleza. Você Uhum. mostrar o 3D e falar, pô, quando ele bater, eu renderizo, né? E tem um cliente que você fala, pô, pesquei o Não, cara. mas é o que eu tô sei o falando. que ele Mas quer. eu vou te falar, sabe o que acontece? E é isso que você tava falando da renderização por IA, por exemplo, do IA. Aham, sim, A gente faz uma renderização hoje em 20 segundos. sim. Sim. Então, assim, eu posso mostrar pro meu cliente 30 imagens na próxima reunião. Que eu renderizei cada imagem em 20 segundos. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. As tecnologias, isso é uma decisão de escritório, não é uma decisão do artista arquiteto. É. Então, eu me desvencilhei hoje de como eu faço o projeto, porque daí o projeto vai seguindo. É o que a gente falou, eu saí do operacional. Mas eu tomo as decisões para aquele operacional funcionar. Então, assim, o cara, quando ele tá se formando, ele não tem essa noção. Exato. Ele quer sempre a melhor qualidade, mas daí pro fluxo de trabalho dele aquilo funciona? Porque normalmente, como é que é um escritório quando começa? Só eu. Exato. É o Você no secretário, cantinho. o tesoureiro, você é o faxineiro. Exato. Você É atende o isso telefone e fala, não, vou transferir aqui pro seu fulano ali, ele vai atender você logo mais. Ele dá É. 3 segundos, Muda você até tá a na outra voz, né? sala. Vou transferir a ligação aqui. Alô? Transferir a ligação, exato. Acontece. E, cara, e assim, daí isso é uma coisa que é uma dica valiosa. Verifique o seu fluxo de trabalho para saber se você não consegue melhorar esse fluxo. Porque, assim, a grande preocupação do cara é o seguinte: eu preciso entregar esse projeto em 1 mês. Primeiro que é impossível. Por favor, não é pastelaria, Não é. ok? Mas ele quer. Só que ele pensa assim: eu consigo entregar. Por quê? Porque ele entregou uma vez para um cliente que ele tinha. A casa de 30 metros, agora fica aquela 300, É. ele consegue também. Não. E ele tem um Pensa. cliente. Daí eu quero ver quando você tiver. A gente teve uma entrada de clientes esse ano, 15 clientes de uma vez. Como é que você gerencia 15 clientes de uma vez, cada um numa fase? Daí você tem que fazer as escolhas, tem que ir na loja, as coisas. Não. Como é que você lembra de tudo isso? Como é que você gerencia isso? Se você não tiver um fluxo de trabalho, é isso que eu tô dizendo, o seu operacional tem que estar muito bom. Então, quando você entrar numa empresa, você vai entrar como operacional. Assim, a menos que você seja um gerente de projeto já experiente, que já trabalhou em outro lugar e seja contratado para essa empresa, você vai entrar como operacional. Então, é o que eu tô falando, assim, como é que isso muda o seu fluxo de trabalho? Uhum. Eu acho que é bem, bem legal pensar nisso, assim, eu vou renderizar nesse momento tão bem aqui, sendo que eu posso fazer, a cada vez que eu tiver reunião com o cliente, tem que mostrar perfeito. Nem sempre. Uhum. A gente vai avançando com pequenas renderizações, vai aprovando isso, e daí esse fluxo tem se mostrado pra gente melhor. Por quê? Porque daí eu consigo totalmente me desvencilhar disso e no final entregar o 3D perfeito. Que é o que eu te falei, a gente paga pra fazer um 3D excelente. Excelente. Mas dentro do escritório, eu não peguei o 3D porque sabe o que acontecia? Vou ter que colocar esse vasinho de planta aqui, vou ter que fazer isso aqui. E é o dia inteiro nisso. Renderização toma um tempo. Toma, lógico que tem. A preparação da renderização eu acho que é pior. É. Que assim, Ainda mais quem é detalhista. Não, né? porque renderia, assim, não era assim que eu arquiteto queria, não é essa cor, renderiza É. de novo. Mas não é essa textura.
Renderias de novo. Render de novo. Assim. E é isso que eu tô falando. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você, quando você tem uma empresa ou quer ter uma empresa, você precisa se descolar um pouco do artista. E é isso que eu tô dizendo. Então, assim, eu concordo exatamente com vocês. A gente faz as apresentações finais com um 3D excelente. Uhum. Mas eu comecei a me desligar do artista quando eu vi que eu tava fazendo render, e foi uma das coisas, eu tava fazendo muito render, muito tempo, não sei o quê. A qualidade é excelente, mas eu não tava conseguindo vender. Eu não tava conseguindo atender cliente. Não tava conseguindo fazer networking com outros arquitetos para aprender mais. Então, essa é uma questão. O gerenciamento de tempo teve que mudar. O flow de trabalho teve que mudar. Uhum. E é isso que eu acho que falta. Isso vem com maturidade, é o que a gente falou. Cara, você não consegue isso em 6 meses. 1 ano. Isso vai demorar. Muito tempo. Ó, o Felipe aí. Quanto? 14 anos? Então, de ramo, 14 anos, desde 2010. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei o fluxo daquela empresa, porque já era uma empresa de 40 anos. De marcenaria. Quando eu peguei o fluxo, eu falei, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, dá pra fazer assim, não dá pra fazer assim. Então, quando eu abri o escritório, já tinha alguma coisa. Já tinha experiência, né? Mas, cara, com 8 anos depois, hoje, ainda tem coisa que a gente tem que arrumar. Sempre. Evolução constante. E daí como é que eu faço isso sendo um cara que tá focado ali no AutoCAD, no Revit, no BIM, no... A gente chega uma hora na empresa que a gente tem que abrir mão do que eu quero, o que eu acho certo, o que eu. Não, vamos distribuir o fluxo. Então, um pouquinho pra você e confiar nas pessoas que você... Exato, por isso que eu falei. Que trabalha ali. A gente precisa contratar as pessoas Precisa na planta, passar o bastão. Cara. Exato, a gente precisa contratar as pessoas na planta. Eu confesso assim que no início, como eu comecei sozinha, eu tive uma sociedade que não deu certo, e aí a pessoa continuou com a empresa e eu tive que começar do zero. Então, assim, eu já comecei meio que numa maré ali de, tipo, eu falei, ai, cara, tipo, sabe, que você já começa naquele, não deu certo a primeira vez e tal, não sei o quê, vou tentar sozinha. Então, você já vai começando ali naquela... E aí eu tive que fazer tudo de novo. Então, tudo que eu tinha investido ali, eu tive que recuperar pra começar sozinha. Então, assim, quando eu comecei sozinha e eu vi que tava dando certo, que eu conseguia abrir meu escritório físico sozinha, tudo com o suor do meu trabalho, e que depois a gente começa a crescer e contratar, ter pessoas ali, meu maior problema nesse início foi largar a mão. Exato. Fui largar a mão, porque eu falava, cara, eu consegui tudo isso aqui, ó. Eu tô com o meu escritório físico no melhor lugar da Zona Norte, da Zona Leste, né? Num bairro bacana. Tô num prédio comercial bacana, que eu sempre sonhei, que eu passava em frente e falava, eu ainda vou ter escritório aqui. E eu cheguei ali. Então, quando você começa a crescer e você começa a colocar gente pro seu negócio, cara, dá um medo. Dá um negócio ali que você fala, cara, vai cagar tudo, entendeu? Você fala... Então, assim, eu fui muito centralizadora. Então, pra mim, abrir mão de algumas coisas foi muito difícil. Foi muito difícil pra mim. Não, exato. Porque eu sei que a minha caminhada até ali foi dura, né? Então, assim, nesse sentido, é difícil. Então, pra quem tá começando também, começa a escalonar e crescer. Totalmente. Só que você tem que abrir mão. Total. Porque senão você estaciona ali e o negócio não vai. Ou você demanda, ou você morre. Exato. E é difícil. Como empresa mesmo. Mas assim. é difícil. Como empresa. Eu percebo que isso é muito difícil, porque a gente sai ralando, cara. Ninguém me deu nada de mão beijada. Eu tive que ir atrás e conseguir sozinha, entendeu? Não. E assim, a gente brinca, eu não tive um pai trocínio, né? Foi tudo aí, ó. A faculdade na raça. Então, quando o Fê entrou, na época que eu tava começando a entrar no escritório, projetos de construção mesmo, eu falei, cara, eu não tenho know-how. Eu não vou saber fazer. Exato. Eu não sei fazer. Eu falei, Fê, bora comigo. Porque ele tinha a experiência de obras grandes, né? De construção. A gente, a primeira obra de construção que a gente... Quem agora diria, né? E, cara, a gente, assim, Fê, real, a gente nem era parceiro na faculdade. Ele sentava de um lado, sentava do outro. No último semestre, não foi? Que a gente juntou, acabou a faculdade, cada um foi para um lado. E a gente se reencontrou num evento. Foi. E eu falei, cara... eu não sei fazer, bora comigo, bora, e deu super certo. E você começa em parceria, assim, você não tem uma forma de contratação. Assim, várias pessoas trabalham comigo e preferem trabalhar assim, Felipe, a gente faz parceria nesse projeto. E sim. Só que daí, esquece o caminho normal das coisas. Tipo assim, cara, eu consigo te ajudar nisso. Eu vi que
entra no Instagram de um arquiteto aí que você gosta, você viu que o render dele tá ruim? Fala pra ele, meu, eu consigo te ajudar nisso. Será que a gente consegue testar em um projeto seu? Cara, de uma coisa aqui, vai chover, né? Chover, reclamação. Faz de graça uma vez. Mas é que nem você falou, né? A experiência Uma que você vez, teve mas assim... da obra lá. Que você eu tô se falando, doou. eu fui pra obra e você sabe que eu conversava com a cliente de uma empresa que, tipo assim, fatura milhões por ano. E eu não era pago R$1. Por que eu tô fazendo isso? Pra aprender, cara. Aprender como é que lida com o cliente. Você tem um cliente na hora que fecha, você tem um cliente na hora que projeta, na hora da obra é outro cliente totalmente diferente. E aí que a gente tá naquela questão. Tem gente que recebe pra fazer isso e não se esforça. Você fez de graça pela experiência. Exatamente. E tem gente que ganha, o cara não se esforça. O horário do cara é das 8 às 5, o cara vai das 8 às 5. Oxi. Não passou um me pagam minuto. até das Ô, 8. gente, Não passa um minuto depois. gente, quando foi a última se vez que você atualizando. trabalhou no seu horário de trabalho só? Tendo empresa, vai. Nossa, Não nunca. existe. Eu trabalho sábado domingo, depois das 5. Feriado. Mesmo que você tenha terminado suas demandas. Porque, lógico, a gente organiza as coisas, a gente tem empresa e é organizado, graças a Deus. Mas assim, você não desliga, cara. Você não desliga. Você tá Você não consegue pensando, desligar. meu, aquele problema, como é que eu posso não ter mais aquilo lá? Puta, foi Sabe que a gente... sabe quando você, estudante, acorda de madrugada e fala assim, cara, tive uma ideia pra aquele projetinho? A gente tem isso o tempo inteiro, só que, meu, tive uma ideia pra gente poder resolver o cartão de crédito da empresa. É 10 vezes Tive uma pior. ideia pra você poder... Pra resolver Até de a contratação obra daquela mesmo. A pessoa. gente fica preocupado. Puta, Meu, será que... Não, sabe o que acontece? E daí você tem clientes pra atender, um cliente real. Sabe o que acontece se você não entregar? Ele te processa. Esse processo. É o que você já não tinha, você vai perder. Você já não tinha nada. E Eu assim, perdi tudo eu agora. vou te falar que a gente teve um problema com uma mão de obra. E daí essa cliente, ela alegou problemas psicológicos por causa da obra. Ah, você ia me contar essa história. Te contei essa história. A gente, pra evitar um processo, a gente pagou R$40 mil. Daí eu te pergunto, Você que pra está evitar um começando. processo, Você pagaria. Você. pra isso? Você tem? quanto você pagaria? E assim, eu tinha? Não, ralei, ou seja, meu lucro e meu custo, meu tudo foi pra pagar aquela cliente. E daí eu te pergunto, como é que você começa uma coisa, no começo você não vai ter renda pra isso. Não. Mas como é que você vai ter, e é o que a gente chama hoje de fundo de open doors, que a gente tem na empresa. O que é? O fundo de portas abertas. É pra manter a porta aberta. Então assim, eu tenho que ter uma grana, e essa grana ela vai pra frente e recua. Vai, recua, Vai. vai, recua. Não é? É o caixinha. Exatamente. Por quê? Porque você vai pagando coisas no tempo em que você, tipo assim, você tem mais grana, fica tranquilo. Essa grana vai sair pra pagar alguma coisa. Vai. E daí você vai se recuperando ali, vai fazendo. Por quê? Você precisa manter um fundo pra quando você não vender. Preciso. Você precisa manter um fundo para um mês em que você não vende. Precisa manter um fundo, por exemplo, para poder... um funcionário seu fez uma coisa legal, paga um almoço pra esse cara ali. Daí hoje, como é que você vai pagar um almoço pra alguém? Como é que você vai contratar? Como é que você vai lidar com isso? E tem muito isso, né? De acertar os fluxos. Caixinha é uma coisa que, assim, pra você conseguir levantar um caixinha é difícil. É difícil. lógico Você que é. precisa ter o seu salário e tem gente que confunde. Cara, conta de empresa não é sua conta. É Exato. duas coisas diferentes. Eu não pego o dinheiro da empresa. A porcentagem da empresa... Então, mas sabe o que é engraçado? A empresa é um funcionário. É. Entendeu? E é engraçado que a faculdade não te passa nada Não. disso. Você viu que até agora a Nada gente falou disso. quanto tempo aqui de sentar na prancheta e projetar? Nada. Cara, você pode ser um ótimo projetista. E você vai sair da faculdade com referência... Principalmente, os caras mostram muita referência externa. Eu tinha muito isso. Daí depois você vai na vida real, o cliente quer tudo clean. Não se aplica. Eu nunca ouvi tanto clean na minha vida. Minimalista agora. Ele quer minimalista. Minimalista. Daí quando você mostra a foto daquele cara, sabe aquela casa? Ele quer tudo minimalista, mas ele assiste Irmãos à Obra. Ele adora as casas do Irmão à Obra. Acho que uma semana te vai ficar pergunto. pronto. Não, mas eu te pergunto assim, o que tem a ver o que o Irmãos à Obra projeta O que a gente faz aqui? com o clean? Nada a ver. Não tem. E daí você não consegue se impor porque você não conhece o cliente, você quer fazer aquilo. Vou entregar tudo clean. Daí sai um monte de projeto lavado. Tipo assim, o cara. Isso. Lógico, a gente tem que se preocupar. A higiene daquele ambiente que a gente projetou é a principal, vamos dizer assim, a segunda principal parte. Mas, cara, são pessoas que vivem ali. Nunca vai estar 100% organizado, nunca vai estar 100% arrumado, nunca vai estar 100% o tempo inteiro. Porque é casa.
Então a gente perdeu essa noção de casa, das pessoas mesmo. Do funcional, Então, né? assim, do funcional. Então, assim, tem que ser funcional, mas também tem que ser um lugar que o cara sente, por exemplo, para ler um livro. Como é que você senta para ler um livro numa clínica de estética? Isso aí tu tem que. Já parou pra pensar nisso? É. Como é que você lê 50, 20 páginas daquele romance que você adora, com um vinho na mão, numa clínica de estética, com uma luz super forte? Não tem condições. Percebe que não combinam as duas coisas? E daí, como é que você vai entender isso? Conhecendo gente. Conhecendo o cliente, conhecendo... Às vezes ele fala uma coisa que ele acha que quer, mas não quer. Eu quero um bebê vinho ali sentado no cantinho. Aí você Nunca coloca, vai usar você coloca a aquilo. luz amarelinha. Não, mas que essa luz aqui. Não, tem que ser a Não. luz branca. Daí você tem que reeducar esse cara. Tem. Vou te dar um dado aqui. Só 7% das pessoas no Brasil já tiveram contato com o arquiteto. Hoje deve estar nos 10, mais ou menos. Isso é um dado do CAU, lá de 2017. Só 18, gente né? boa. Só gente boa. Agora, tem 90% de pessoas que nunca tiveram contato com o arquiteto antes. Porque tem a impressão. Tem Então aquela você impressão que o arquiteto é caro. Exato, mas Cara, você precisa educar essa pessoa. É enraizado, é cultural, né? Exato, mas você precisa educar. Gente, arquiteto não é caro. O cara é trocar a obra sozinho. Aê, custa saúde. Exato. Custa saúde, principalmente casamento. Custa mesmo? Custa. Vou te falar, sabe por quê? Ó, a gente eu tenho uma presencia meta. algumas brigas de Eu tenho- casais, né? Ô, gente, tá aqui o contrato de conclusão da obra e o separação aqui, ó. Eu divórcio. Você sabe que eu tenho uma meta, uma métrica, inclusive, que a gente coloca, porque depois que você. É o que eu tô falando. Quando você é empresário, você não é empresário de arquitetura, tem métrica. Uma das métricas do escritório é a quantidade de separações de casamentos. Nossa meta é 0. Minha meta é 0. Então, eu quero fazer a melhor experiência pro cliente, Sim. para que durante o processo de obra ele não brigue com a mulher dele. Ele não separe. O filho não brigue com o pai. Porque, cara, é assustador o tanto de gente que briga. E no E, tipo, briefing, gente? Não, é loucura. Isso é loucura. E você sabe que a gente tem muito pai, mãe e filho. Daí o filho, tipo, o pai e a mãe deram um apartamento pro filho, mas daí eles querem mandar nas escolhas da decisão do filho. Daí o filho quer mandar nas escolhas da decisão do pai. Daí sobra uma tia do lado, não sei de onde veio, querendo dar pitaco. E como é que você Acontece. gerencia a pessoa? É difícil. A gente até fala, quando a gente vai iniciar um brief lá, fala, meu, na casa é de quem? De vocês? Então, vem só vocês pra gente conversar com vocês. Ah, se quiser depois da apresentação do projeto, 3D, trazer a família, não tem problema. Mas tem que ser quem vai morar na casa. Exato. A gente tem uma coisa que a gente chama de cliente aglomerado e cliente expandido. Tem cliente que é aglomerado. Quando ele vem ele, a mãe, o tio, o cachorro, Nossa, o vizinho, vem. o passarinho. Vem. E tem cliente que é expandido. Ele não quer que ninguém Saiba. Não é? É. Como é que você gerencia essas duas pessoas no seu escritório com a mesma... Cara, é tudo gente, assim. É diferente a criação desse cara. Às vezes ele traz uma memória de alguma coisa. Por exemplo, ele quer sentar, ler um livro com vinho ali e tal. Como é que você projeta espaço pra esse cara se ele lembra, por exemplo, tive uma viagem e eu gostei desse ambiente aqui, eu lembro dessa parte aqui, fui pra lá e nessa viagem eu ficava sentado lendo lá. Como é que você projeta pra esse cara uma referência dessa se ele quer uma casa, por exemplo, super minimalista? Daí você entende. Minimalismo é pra esse cara? Não. Funciona. Quanto de roupa você tem? Tenho 300 sapatos. Minimalismo não é pra você. Cara, tenho 6 carros. Não é o seu perfil. Mas eu sou minimalista. Tenho 6 carros. Mas eu sou Mas minimalista. eu tenho 6 vagas, então eu sou minimalista. É. É tipo isso. Não. Cara, é uma ideia, daí fica aquele minimalismo pobre. Sabe aquele minimalismo limpo, que é aquele... É limpo porque é limpo. Tipo, não tem um motivo de ser. Então, assim, não tem uma beleza, não tem uma estética, não tem uma planta que delimite isso. Então, assim, fica aquela questão... Então, como é que você trata isso? Isso é uma questão muito complexa. E a gente nem falou de projeto. Então, assim, você quer sair pra ser arquiteto realmente, cara, vai conhecer os outros. Conheça outras pessoas, entenda, principalmente os mais velhos, assim, arquitetos mais velhos e tal. Escuta. É porque não é todo mundo que quer fazer a troca de informação, né? Não. A gente sabe. Isso é uma outra questão, É né? difícil da gente... Isso é uma outra questão. Um fica escondendo as coisas dos outros, não quer falar. Nossa. É difícil a gente chegar num arquiteto que ele quer mesmo trocar experiência. Como é que você faz no seu escritório?
como é que você precifica e tal? É difícil hoje Não, ter essa conversa. lógico que é. E isso é um dos motivos que, por exemplo, a gente entende que é importante fazer isso para os novos, porque senão quem vai treinar esses E caras? tem métrica. E tem métrica não, tem mercado pra todo mundo. Tem, lógico que tem. Entendeu? tem. É o que eu tô te falando. Se 10% só das pessoas tiveram contato com o arquiteto, os outros 90% estão aí. É verdade. 90%. Tem mercado pra Eu todo não quero saber dos 10% de Meu, contato com o tem arquiteto, quero os prédio que a gente 90%. tá junto no mesmo prédio com outro arquiteto. Um tá no sim. andar, tá no outro. A gente Não, tava o tempo junto inteiro, a gente tava junto no Adris. Onder, no No- Onder by Praças Quando eu ali. era prata, sim, isso mesmo. A gente falou, eu tava no Até Adris comentei, com falei, outra. Tô nesse prédio. Eu tava no Adris com uma outra arquiteta, a Erika. E a Erika tava lá e falou: Fê, você tá por aqui e tal. É bom, o a tempo gente se inteiro. ajuda, É a isso, gente tá troca por ideia, a gente É o tempo sabe. inteiro. Enfim. Mas deixa eu te perguntar, agora mudando o assunto aqui. Se você fosse voltar de novo, o que você faria diferente? No dia que você tava na faculdade ali, Nossa, quantas horas nós temos aqui? ó. Não, dá umas 4 dicas aí. Assim, do tempo que você tava na faculdade até você montar o seu, o que você teria feito diferente? Que você fala, meu, teria Cara, feito isso aqui Aí diferente. já embala as dicas aí pro pessoal que tá se eu formando acho que também. vamos dar uma listada, né? Pra ficar mais fácil. Eu acho que, primeiramente, eu teria procurado mais fornecedor de confiança. Porque, assim, quando você chega você vai numa feira, sai com aquele monte de amostra, pra que aquelas amostras? Você nem conhece o cara. Tipo assim, como é que você vai ter um fornecedor mesmo de confiança? Então, assim, pra mim, a primeira coisa, ter fornecedor de confiança. Eu acho que, assim, eu procuraria algum fornecedor de parcerias, confiança. né? Parceria. Por quê? Porque, cara, a gente depende totalmente. Enquanto eu tô aqui, tá rolando obra. Como é que você confia num cara numa obra, por exemplo, um cara qualquer numa obra sua, uma obra de um cliente que comprou um apartamento de 1 milhão, 2 milhões? Você vai colocar qualquer um lá? Então, assim, isso é uma coisa que eu faria melhor. Porque eu lembro que uma vez, numa dessas obras da loja, os caras foram de madrugada, daí eles trabalharam lá e deixaram sem acabamento uma loja de shopping. Ou seja, no outro dia chegou a multa pro cliente. A multa diária. Você entendeu? Então, assim, é fornecedor. Primeira coisa. Daí outro problema que eu tive que sempre me lembra, assim. O cara tinha uma loja e daí nessa loja ele deixou todas as luzes acesas do showroom. Ele deixou, tipo assim, você não tinha interruptor pra ligar e desligar. Porque era uma loja. Então, assim, o tempo todo tem que estar aceso. Calma aí, cara, não é assim não. Imagina a conta de luz desse lojista. Então, assim, isso foi a primeira coisa. Bons contatos, bons parceiros, eu acho que é a primeira. Segundo, bons parceiros de projeto. Eu acho que isso, cara, é uma coisa que eu particularmente não tive, mas é bons parceiros de projeto. E principalmente, e a terceira, que eu acho que é a principal, que eu faria diferente, que é o que a gente faz hoje, ter um fluxo de trabalho definido. E entender que nem todo cliente vai entrar nesse fluxo. Não entra, cara. Se um cliente chegar hoje e falar assim, eu preciso de um projeto para 1 mês, infelizmente ele não vai ter. Projeto para 2 meses, não isso tem. É bom também explicar. Um projeto para 3, 4, 5 meses, a gente tem... Nosso prazo hoje de projeto ele é de 12 a 16 semanas. São 3 a 4 meses de projeto. Então, assim, como é que você... Então, e assim, e ele é condicional ainda. Porque às vezes o cliente vai alterando, vai voltando, a gente vai escolhendo as coisas na loja, enfim. Como é que você vai lidar com esse cliente? Então você tem que avisar esse cliente isso. Então, na época que eu comecei, o meu projeto não era assim. Meu projeto eu entrego rápido, faço rápido, só que não. Você não consegue pensar em todos os detalhes. Então, isso é uma coisa que eu mudaria do começo, assim. Ter parceiros que a gente consiga ter um fluxo de trabalho legal. Ah, você me ajuda nisso, eu te ajudo naquilo. Vai trocando mesmo. Porque senão você não consegue atender a demanda que você precisa, né? Ai, gente, eu adorei nosso bate-papo. Passou super, super rápido. Meu Deus. Super rápido. Nossa, falei muito. A gente tem muito, muito assunto pra gente falar sobre empreender na arquitetura, né? E os desafios de quando a gente se forma. Então, eu acho que o bate-papo foi super válido aí, contando um pouquinho da nossa experiência, do que a gente passou, né? Nesse sair da faculdade e agora o que eu faço. Eu espero que esse podcast tenha aberto muitos insights aí pra você, estudante de arquitetura que tá terminando a faculdade e fala, cara, pra onde eu vou? O que eu faço e tal. É um bom começo já. É um bom começo. Então, ó, já aproveita, já segue a dica do gente lá no Fê. Instagram.
Eu vou passar o Instagram do Fê, é o Clareira. Clareira.arquitetura. Clareira.arquitetura, já Isso, seguem no ele lá. Instagram. Também, se vocês tiverem alguns questionamentos, algumas coisinhas, manda pra ele. Pode Sobre os mandar, cursos ele vai ver. também, Vou se abrir você caixinha que é de pergunta, lojista. se o Fê tiver Se responder. você que é lojista, isso. Se você que é lojista e tem, né? Só uma coisa. Por Pra que favor. é rapidinho. O que acontece? A gente faz um trabalho com os lojistas que é o seguinte: os lojistas, eles querem atender arquitetos. Só que para atender arquiteto, ele tem que estar preparado para isso, porque o arquiteto ele custa mais, ele tem tem que ter um café, tem que ter uma mesa, tem que ter um lugar para o arquiteto levar cliente. A experiência Tem é que ter- diferente. Exato, tem que ter uma experiência diferente para o arquiteto. E Então tem a que gente investir. eu juntei com a Meire Rodrigues, que é uma RP, né, uma relações públicas muito forte aqui, né? E é uma super publicitária. Então a gente montou um esquema que é o seguinte, uma conversa. Então, os lojistas nos contratam da seguinte forma: eles contratam a gente para poder juntar os dois mundos, a loja com o arquiteto. Então, eu passo minha experiência de como eu gosto de ser atendido, como normalmente é o atendimento para o arquiteto, e a Meire traz as partes da loja, como é que a loja se prepara para atender bem. Então, até a xícara, se for necessário mudar, a gente Todo o muda. fluxo ali. É bem isso, assim. Eu Bem acho que legal. isso é bem legal. E o segundo ponto, rapidinho disso, a gente está abrindo um curso de marcenaria para arquiteto. Por quê? Marcenaria é a parte mais cara do projeto, sem dúvida. E daí, muitas das vezes, a gente não consegue fechar projetos de marcenaria porque a gente projeta errado e está sempre acima do custo que a gente previu. Então, a nossa ideia Isso atrapalha é bastante. totalmente. Porque assim, você não consegue terminar uma obra, você não consegue fotografar a obra, você não consegue fazer fluxo com aquela obra, não consegue fazer nada. Então, a nossa ideia é ajudar os estudantes de arquitetura realmente a saírem estudante, escritório maior, que quer contratar para seus assistentes, os arquitetos. A gente costuma dar esses treinamentos, né? Que daí vai ser remoto, vai ser online, para que essas pessoas aprendam efetivamente o que é uma dobradiça, qual dobradiça usa, tipo de espessura de madeira, tipo de cor, tipo de acessório. Tem acessório que custa R$3.000 para uma porta. Aí interfere no projeto também. Totalmente. As decisões. Então, assim, a forma que você faz o projeto, o que é um tamponamento, o que é um fechamento, isso você não aprende na faculdade. A gente fez uma pesquisa esses dias, tipo assim, entre 96% dos arquitetos tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre marcenaria aprendido na faculdade. Então, assim, você não aprende. É o que eu tô falando, é prática. Então, esses anos de prática todo me trouxeram isso. Então, a gente gosta de ajudar bem isso. Bem o pessoal nessa Então, camada se aí. você quiser aí, né, Fê? Pode chamar tudo pelo Instagram. Chama pelo Instagram lá, clareira.arquitetura. Manda um DM lá pro Fê, que ele vai passar todas as informações desses dois cursos, E que eu vai super dar- indico. Se você falar que enfim. você viu no Mais Arc, você vai ter desconto. Não. A gente vai ver isso aí. Não é assim também. E é Brincadeira. sim. Enfim, e é isso. Então, Fê, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito. Eu espero que esse podcast tenha ajudado muitos estudantes aí que passaram pelo que a gente passou, enfim, até empreendedores, porque foi um papo bacana para quem Sim, tem um escritório, enfim, e tá lá perdidão, né, não consegue alavancar, enfim, eu acho que o papo também serviu muito também para esse público. E é isso, gente. Não, mas ó, peraí. Aham. Antes, você olha pra mim aqui. Pega em mim. Você se inscreve aqui no canal deles. Você vai lá no Instagram deles. Você vai comentar alguma coisa porque tem que engajar. Isso. Não é, eu vou assistir e deixar de graça. Não, toda vez que você assiste e não faz nada, você não ajuda a gente. Isso. Eu quero que você ajude. E principalmente ajude alguém. Manda esse vídeo pra alguém. Eu sei que eu sou chato, mas manda pra alguém. Pelo amor de Deus, compartilha o Fala, conteúdo. nossa, como esse cara, como esse cara é Olha chato. como esse cara é chato. Meu, olha como ele é feio. Olha só a roupa dele. Pode me mandar. Manda lá. Eu tenho certeza que vai ser legal pra essa pessoa conhecer. E principalmente conhecer os meninos aqui. Aproveita, Agradeço já. tá seu rostinho aí, rede social. O quê? Rede social. Rede social de novo, vamos lá. Clareira.arquitetura no Instagram e Clareira Arquitetura no YouTube. Tá bom? Agora uma coisa aqui. Pessoal, muito obrigado. Obrigada Acho que a gente tem que agradecer vocês. Meus clientes, eu tenho uma palavra para vocês também. Aos que a gente conseguiu atender bem, muito obrigado. Os que não conseguimos, 1000 perdões. Mas a gente sempre tem que estar melhorando. Eu acho que é Sim, isso. com certeza. Sim, E esse podcast aqui é parte disso. É parte de uma forma de tentar melhorar o mercado sim, com certeza. para os nossos clientes serem mais bem atendidos. Então, Esse- vocês dois têm um papel, assim, crucial, mesmo que ainda pequeno, pelo que vocês estão começando. Mas, assim, todo começo é pequeno.
E vocês estão numa tomada que, assim, eu creio que vai ser muito grande. Se Deus quiser, eu desejo tudo isso pra vocês. Pessoal do estúdio, não me bata, mas eu tenho uma última pergunta. E se eu quiser patrocinar um episódio, como que eu faço? Entre em contato lá no Mais Arc Podcast. Não é maisinho o sinal, não. É MAIS, Mais Arc Podcast. Manda um DM lá pra gente. A gente tá precisando muito de patrocínio pra levar arquitetura pra um monte de gente, pra poder mostrar mais, porque assim, esse projeto a gente tira do nosso bolso, que é pra gente falar mesmo da arquitetura e levar isso exatamente o que o Fê falou, né? E levar pra vocês aí um pouquinho da nossa profissão, enfim, o quanto é importante pra sociedade, né? Com O certeza. arquiteto, enfim. Então é isso. Então patrocina a gente aqui no Mais Arc, a gente vai colocar vocês aqui na telinha, ó, mostrar o patrocinador, falar um pouquinho da sua loja, enfim, do que vocês quiserem. Manda um DM lá no Mais Arc Podcast. Pode ser no BK também, no nosso do escritório, BK Estúdio Arquitetura, também, que a gente responde tudo por lá. E é isso. Obrigada! Obrigado. Tchau!